Eita, glória a Deus. Tá arrumando aí, né, filho? Érica, vem cá, filha. Tem um presente pra você. A Lu tá pelejando ali pra embrulhar, mas se fosse eu, dava sem embrulhar mesmo. Ai, que gracinha. Hoje é seu aniversário, né? Mas o mais lindo, eu falo que Deus é bonitinho demais, sabe? Não, mas hoje é tanto que Deus é bonitinho, gente. Fala não. Eu fico apaixonada com ele, porque essa é nova, que ele deu uma palavra direto para você. Ó. Agora, veja bem. Isso aqui são borboletas. E eu sou apaixonada por borboletas. E certa vez, Satanás tentou mudar, sabe? De eu querer ser águia. A consequência foi do meu marido falar que ia arrumar uma gaiola para mim. Entendeu? Porque ele não nasceu para cuidar de águia, ele nasceu para cuidar de borboleta. Mas hoje Deus me disse assim, dá essa blusa para ela e fala assim para ela que a borboleta ela tem vida curta. Mas ela é linda. Que você se apegue, sabe, nessa borboleta, na lindeza dela. E nunca no tempo de vida que você vai ter ou que eu vou ter. Porque o nosso tempo de vida é determinado por Deus. Mas a beleza daquilo que foi de dentro para fora é determinado por nós, filha. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que você seja linda, que você voe o tempo que Deus quiser que você voe, em nome de Jesus, viu, querida? Parabéns pra você. Deus te abençoe, viu? Viu, gente? Tanto que é bom escolher passar o aniversário na presença do Senhor. Deus honra. Amém? Hoje eu estou ficando mal falada aqui, né, pastora? O negócio tá feio pro meu lado. Que a pastora vai pregar por último, vai descer o chicote. Misericórdia. Não, gente, não é fácil, não. Vocês estão achando que é fácil, né? Mas quero falar algo para você. Se você ficou aqui até o final, não vai ter desculpa para você sair fora do chamado de Deus para sua vida. Não vai. A quem muito é dado, muito é cobrado, amém? E a porção que Deus vai fechar hoje, isso daqui, eu quero te falar. Você nunca mais vai ter desculpa para não cumprir aquilo que Ele tem para a tua vida, em nome de Jesus. Abre a palavra lá em Mateus. Mateus 1. Aleluia. Nós temos quatro evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, ele foi escrito para os judeus. Ele descreve Jesus Cristo como um rei. Quando você for ler Mateus novamente, se você ainda não sabia disso, você vai ver que Jesus é tido como um rei o tempo todo. Por quê? Porque os judeus esperavam um rei. Muitos esperam até hoje. Marcos foi escrito para os romanos. E o Evangelho de Marcos, ele descreve Jesus como um servo. Um servo. E Marcos, você vai ver Jesus servindo a todo o tempo.
E como é escrito para os romanos, Jesus é descrito como um servo, por quê? Porque os romanos tinham poder. Eles tinham todo o poder. Então, quando Jesus se manifesta no evangelho ali de Marcos para os romanos como um servo, era o evangelho que cabia no coração dos romanos. Lucas descreve Jesus como um homem perfeito. Perfeito. Lucas escreveu para os gregos, e naquela época os gregos eram de uma cultura elevadíssima, muito elevada. O único autor não judeu da palavra de Deus, eles falam que é Lucas, porque os gregos jamais aceitariam qualquer pessoa escrevendo para eles. E Lucas era um médico. Já o evangelho de João é um evangelho universal. Ele é escrito para todos. E no evangelho de João, Jesus Cristo é descrito como Deus. Mateus, rei, Marcos, servo, Lucas, homem perfeito, e o evangelho de João, ele é um rei. Um rei que serve, é um homem perfeito, por isso ele é Deus. Ele não faz acepção de pessoas. Mesmo sendo quem ele é, ele abriu mão do lugar dele para se encaixar no nosso coração. Ele tem um espaço perfeito no nosso coração. E agora aqui em Mateus 1, versículo 1, no evangelho que descreve Jesus como rei, bora lá. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson e Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Jessé, Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Vamos agora lá para o versículo 16. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Mateus descreve Jesus como um rei. Fala sério se Deus não tira sarro com a gente. Fala sério. Aí um evangelho que descreve Jesus como rei, ele coloca apenas 5 mulheres na genealogia. Só 5. Ele coloca uma mulher que teve gêmeos, tida como uma prostituta cultual, porque quando Judá deitou com Tamar, ele não sabia quem era ela. E ele deitou com ela como se ela fosse uma prostituta. Passa mais um pouquinho, cuja mãe foi Raabe. Eita glória! Outra prostituta. Meu Deus, mas num evangelho que descreve Jesus como rei? Sim. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Você sabe quem foi Ruth? Ruth veio da descendência de Ló. Ela era uma moabita. Ruth era de um povo dos quais foram dos inimigos mais terríveis de Israel. Porque os moabitas eram filhos do incesto, quando as filhas de Ló embebedaram o pai. Delas nasceram os amonitas e os moabitas. E Davi gerou a Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Se fosse eu colocava Batseba, ficava menos feio. Mulher de Urias, a qual estava se expondo
tomando banho. Você, quando você toma banho, você tem cuidado para quem te vê. Fala sério. Você toma banho sabendo que alguém está te vendo feliz da vida? Hã? Aquela que Davi pegou, deitou com ela, adulterou ela, e como se não bastasse, engravidou e ainda mandou matar o marido dela. E no final, Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Eu quero te falar uma coisa essa noite. Deus usa o meio que Ele quiser para chegar no destino final. Inclusive eu e você. Ele é Deus. Tem muitas mulheres se escondendo nas suas falhas, escondendo nos seus pecados, escondendo na sua miséria, para não cumprir o chamado de Deus. Mas enquanto você se esconde nas suas falhas, enquanto você se esconde na sua miséria, você ainda não está exaltando e glorificando aquilo que Jesus Cristo fez por você. É como se você falasse assim: não, Senhor, eu não vou não, porque estou no segundo casamento. Não, Senhor, eu não vou não porque os meus filhos estão afastados do caminho do Senhor. Não, Pai, eu não vou não porque o meu marido bebe. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você se justifica nas suas falhas para não cumprir o propósito de Deus, você está achando que é por algo que você faz e não por aquilo que Jesus fez. Sabe? Eu nunca tinha pensado isso. Quando a Lu estava falando, e eu fiquei vendo a Lu o tempo inteiro. A gente vê o testemunho da Lu, fala sério, a gente até começa a se culpar um pouquinho. Fala sério. Obrigada, irmã. Obrigado, irmã. Porque muitas vezes nós escutamos o testemunho da Lu, sabe o que acontece? A gente começa: meu Deus, mas eu falei com os meus filhos. Ai, meu Deus, mas eu não fiz isso. Ah, meu Deus, eu fiz a renúncia certa. Mas eu quero te falar aqui hoje que Satanás perdeu. E o testemunho dessa menina vai continuar sendo usado para a honra e glória do nome do Senhor. E vocês vão entender isso até o final. E quando Satanás começou a deixar minha cabeça, o Espírito Santo começou a falar assim: filha, ele me trouxe aqui a genealogia de Jesus, não estava no plano. Mas ele me falou: eu uso o meio que eu quiser para chegar no destino final. E eu falei: meu pai, eu comecei a me achar. Comecei a me achar. Menina, criada ali junto com a Ana Paula Valadão. Essa menina maravilhosa, que esse testemunho lindo. Aí quando ela chega na juventude dela, quem Deus pega para cuidar dela? E ó. Ô, gente, bate palma para Jesus, fala sério. Fala sério. O que eu tenho? Não tem a ver com o que eu tenho. Talvez se qualquer uma de nós fosse escolher quem ia continuar discipulando essa menina, porque o nível dela é alto. Eu falo com ela: filha, seu nível é alto. Mas Deus escolhe uma mulher que foi abandonada, que foi abusada na infância, que nunca teve ninguém na geração, que marcou o nome, que está no segundo casamento, para discipular uma menina que foi criada totalmente diferente dela. Que desculpa você vai dar daqui para frente? Que desculpa você vai dar de hoje em diante para ser uma semeadora do reino? Me conte. Porque hoje o Espírito Santo pegou pesado, né? Ele fechou. Filha, eu acho que agora a gente pode até fazer umas conferências junto, porque eu nunca vi tão linda assim. Estou me achando, pastora. Fala sério, nunca isso tinha vindo na minha cabeça. Por quê?
Porque Ele vai abrindo os nossos olhos à medida que você vai aceitando o chamado, independente das suas falhas, independente do que você tem para dar, mas quando você olha para o conteúdo que habita dentro de você. Amadas, você precisa ter fé. Você precisa sim ser obediente, você precisa sim ser apaixonada. Agora, você precisa sim entender que não se trata do que você viveu para trás apenas. Se você pode fazer diferente, faça. Faça diferente, mas pare de murmurar o que você viveu para trás. Porque Deus quer escrever a partir de hoje uma nova vida na sua história. Eu não tenho dúvida disso. Hoje o Senhor está traçando um prumo na sua vida para que você não dê mais desculpa. Mas hoje Ele está falando: ei, deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Porque enquanto eu te uso, eu te curo. Eu não vou cantar. A Lu esqueceu que quem ensinou ela a cantar foi eu. Estou brincando. Estou brincando. Ei, mulher. O problema único e exclusivo meu e seu é quando nós não mergulhamos a nossa cara em conhecer o Senhor. Esse é o problema. Isso é onde que as coisas vão dar bizil. Porque na verdade você não foi chamada para fazer nada que está no teu coração. Até porque o teu coração é enganoso e ele é desesperadamente corrupto. E não há quem o conheça a não ser o Senhor. Amadas, Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que estão dispostos a abrir mão da vontade própria para fazer a vontade de Deus. E para você fazer a vontade de Deus, você vai ter que crer no poder dEle. Para você fazer a vontade de Deus, você vai ter que confiar no senhorio dEle. Para você fazer a vontade de Deus, você vai ter que aprender a passar por cima das suas falhas, das suas misérias, para declarar que Ele é Deus. Ele é Deus. Deus está procurando mulheres que fala como Jesus falou ali para a samaritana, quando os discípulos chegaram: ei, o senhor não está com fome? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu quero te falar uma coisa: o seu exemplo não sou eu, o seu exemplo não é nenhuma mulher na terra, o seu exemplo é Jesus Cristo. Se você um dia achar que você já não aguenta mais, se você um dia achar que está difícil demais, o seu limite não pode ser a sua vizinha, o seu limite não pode ser a sua cunhada, o seu limite não pode ser ninguém, o seu limite tem que ser Jesus Cristo. Esse é o limite. Esse é o nosso prumo. Vocês acham que ele não tinha outra vontade? Vocês acham que a vontade dele era a mesma vontade de Deus? Não, não era não. Quando ele estava ali no jardim, fala que ele suava gotas de sangue. Mas ele virou para o próprio Deus e falou assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade. Não se faça. Ah, queridas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se eu resolver usar o meu lado dramático aqui para vocês, da minha vida de 3 anos para cá, vocês vão chorar bastante. Mas eu escolhi não me vitimizar nas minhas dores. Eu escolhi glorificar o meu Deus apesar delas. Eu entreguei um jejum no ano de 2017, no ano até que eu conheci a Lu, no dia 24 de julho. E eu falei: Deus, eu quero mais intimidade com o Senhor. Eu preciso de mais intimidade com o Senhor. E eu entreguei 60 dias de um jejum acirrado, porque eu queria mais dele. E do nada, dia 25, minha mãe descobre que está com leucemia. 9 meses depois, minha mãe morre. Passa um tempo, meu pai é diagnosticado com Alzheimer. Esse ano quase perdi o meu filho. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho muito cravado no meu coração o que Jesus Cristo fez por mim. Eu me lembro que nas 3 primeiras semanas, quando minha mãe foi diagnosticada com leucemia, eu escutava muita coisa assim: ah, mas vocês não mereciam. Não, vocês são tão bonzinhos. E eu comecei a cair nessa, que eu era boazinha.
Porque minha família é muito boazinha, minha família é uma benção. Meu pai e minha mãe viveu cuidando das pessoas. Meu pai cuidou de um doido 26 anos dentro da nossa casa. Quando eu falo doido, é doido mesmo. Todo mundo que casava não tinha condição, morava na minha casa. Aí de repente acontece aquele monte de coisa. Aí todo mundo, não, mas vocês não mereciam. Eu lembro que na 3ª semana da doença da minha mãe, Jesus me acordou de madrugada, virou e falou assim: filha, esse cálice é seu, beba. Esse cálice é seu, beba. Porque não se trata da minha vontade, se trata da vontade de Deus. E eu quero te falar uma coisa, sabe quando que os meus irmãos se renderam ao Senhor e hoje eles têm uma vida no altar? Foi quando Deus levou a minha mãe. Porque Deus não está preocupado com o que acontece aqui, Ele está preocupado se eu e você vamos passar a eternidade com Ele. Ele não está. Amadas, você e eu precisamos aprender que não é a nossa vontade. Gente, tem gente que agarra na vontade dela e fica a vida inteira vivendo uma vida miserável porque a vontade dela não cumpre. Não, porque eu não abro mão disso, porque eu não abro mão disso. Ei, renuncia. Os planos que Deus tem a seu respeito são planos bem mais altos. Os pensamentos que Deus tem a seu respeito são muito mais elevados que os teus. Para de se agarrar em pequenas coisas, quando Deus quer te colocar em coisas altas. E você, em vez de enfiar no seu quarto, conhecer Ele, está ali lutando para ter aquilo que você acha que você precisa, sendo que na verdade você não precisa. O Senhor tem me mostrado que na igreja tem muita gente fazendo o que é certo com a motivação errada. Muita gente fazendo o que é certo com a motivação errada. E sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que a pessoa ela tem boas ideias, ideias mirabolantes, bacana, certo. Aí no final dos tempos, a palavra de Deus fala aqui em Mateus 21, que ele vira e fala assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu, que está no... Tem isso na sua Bíblia? Tem? Que bom que não é só na minha. Aí ele continua: muitos naquele dia hão de chegar perto de mim e falar: Senhor, porventura, Senhor, eu profetizei no teu nome? Está errado? Não. Senhor, em teu nome eu expeli demônios. Está errado? Senhor, em teu nome eu fiz muitos milagres. Paralítico levantou, o cego enxergou. Então eu lhes direi explicitamente: eu nunca te conheci. Nunca te conheci. Apartai-vos de mim. Por quê? Porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor vai entrar no meu reino, mas aquele que faz a minha vontade. Aqui ele está se referindo a pessoas que fazem o que é certo, mas com a motivação errada. Amadas, eu vou contar para vocês quando a minha vida virou de galho para o ar. Eu já era pastora. Quando eu falei com vocês a respeito do meu devocional, já acabou. Foi esse ano, que Deus virou uma chave dentro de mim. Foi no ano de 2015. Foram 365 dias aos pés do Senhor, 1 hora e meia, sem nenhuma interrupção. E quando foi no mês de novembro, um dia o Senhor disse assim para mim: filha, agora chega de me colocar nos seus planos. Chega. Mas se humilha diante de mim, filha, para que eu te coloque nos meus planos. Porque os planos que não vão morrer são os meus, não são os seus. Quantas e quantas pessoas fora da igreja porque os planos dela não realizaram? Não, porque Deus me falou isso. Qual que é mais fácil? Você errar, escutar a voz de Deus, ou Deus errar? Mas as pessoas não têm humildade para entender que elas erram, né? Aí, novembro de 2015, foi muito incisivo isso que ele me falou, mas eu sou daquelas que para morrer de repente leva um mês, eu sou mais fraquinha, para não falar burra. E ele sabe que ele tem que falar muito bem falado comigo. Não importa não, gente. Eu já descobri que o mundo é dos espertos, mas o céu é dos bobos. Eu quero ir para lá, tá tudo bem. Tá tudo bem.
Quando foi em dezembro desse mesmo ano, começou aquele grande estouro no nosso Brasil a respeito do mensalão. Vocês lembram? Que a giripoca começou a piar. E eu viajando, eu estava no banheiro de férias, e eu comecei a orar pela nossa nação. E ali, mesmo nas férias, eu não parei com o meu tempo na palavra, porque eu tinha um compromisso de passar para mulheres. E ali Deus me disse assim: filha, eu não vou limpar somente a sua nação. Eu estava em outra nação. Ele me disse: eu vou limpar a minha igreja. Eu vou limpar a minha igreja. Até então não entendi nada também. Deixa eu te falar uma coisa. Deus sabe como que Ele precisa falar com você. Para de estabelecer tempo e hora para Ele falar. Que Ele sabe a maneira certa que você entende. Ele te formou. Ele conhece cada neurônio seu. Ele conhece o mais profundo do teu coração. E quando Ele quiser, Ele faz, porque Ele é Deus. E quando foi no início de janeiro de 2016, eu tive um sonho. E depois desse sonho, eu fiquei quase um ano calada. No sonho, Jesus me pegava pela mão. E Ele andava comigo. E Ele virou para mim e falou assim: filha, sabe o filho pródigo espiritual? Filho pródigo? Eu falei: sei. O filho pródigo não levou em consideração a luta do pai. O filho pródigo não levou em consideração o trabalho que o pai teve para conquistar aquilo tudo. Ele simplesmente pegou os bens dele e gastou. Sabe como que está a minha igreja, filha? Vocês viraram filhos pródigos espirituais. Eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida. Vocês estão pegando os meus dons. Vocês estão pegando as coisas que eu dei para vocês fazerem a minha vontade. E vocês estão ignorando o que eu fiz por vocês na cruz. E eu acordei. Eu fiquei de janeiro a dezembro como Maria, guardando essa palavra no meu coração. Porque eu não queria ser essa filha mais. Eu falei: chega. Eu dei um basta. Eu dei um basta ali naquele ano. Eu falei: eu não quero mais. Eu não quero ignorar o que o Senhor fez por mim. Não, mas eu não ignoro. O que é ignorar o que o Senhor fez por mim? Todas as vezes que você não procura saber a vontade de Deus e se estabelece na sua própria vontade, você está ignorando aquilo que Deus tem para você. E hoje, diante disso, eu quero deixar algo no coração de vocês, para que vocês não deixem de ser semeadores do reino. Não deixem de ser semeadores do reino. Testemunho, chamado e propósito. Tem muita gente parando no testemunho. Tem muita gente parando no chamado. E consequentemente não entendem o propósito. Quantos e quantos milagres Deus já fez no nosso meio. Belo Horizonte foi um local onde a Lu falou que despertou uma adoração verdadeira. E depois o que aconteceu? Os homens começaram a focar mais no testemunho daquilo que Jesus fez na vida deles, do que daquilo que Jesus era. Quantas e quantas pessoas não avançam, sabe por quê? Porque param aqui. Amadas, deixa eu falar uma coisa com vocês. O testemunho, aquilo que Jesus fez na sua vida, quando Jesus te pega, quando Jesus muda a sua história, o tempo que você começa a contar o seu testemunho, não é tempo de você descobrir quem você é. No tempo que você conta o seu testemunho, nunca esqueça quem Ele é. Nunca esqueça quem Ele é. Todas as vezes que você for contar o que Jesus fez na sua vida, lembre-se, testemunho é tempo de eu descobrir quem Ele é. Mas muitos se perdem aqui. Muitos se perdem aqui, sabe por quê? Porque se agarram na beleza do que Ele fez e não conseguem contemplar mais a beleza de quem Ele é. Não conseguem. Se deslumbram. Se deslumbram.
quando você começar a contar a história da sua vida, porque eu creio que Deus vai levantar mulheres aqui para isso. Deixa eu te falar uma coisa, não foque nas suas forças, preste atenção. Mas foque naquilo que você sabe que Jesus está fazendo em você e através de você. A adoração verdadeira, ela vai embora porque as pessoas, elas se perdem aqui. Testemunho não é tempo de você saber quem você é, mas é tempo de você pedir ao Senhor para abrir os seus olhos, para você saber quem Ele é. Porque sem Ele você não teria um testemunho para contar. Se Ele não tivesse deixado o céu para te buscar, você jamais teria um testemunho para contar. Amadas, deixa eu te falar uma coisa. Quando nós olhamos para as pessoas e ainda nos sentimos muito humilhadas, muito desprezadas, é porque você ainda está vivendo em cima daquilo que você fez e não daquilo que Jesus Cristo fez por você. Pare de se diminuir. Pare de querer ter alguma coisa para contar. Pare de querer procurar ser alguém enquanto Jesus morreu para que você fosse só filha. Eu tenho muita dificuldade de me apresentar, porque eu amo falar dele. Eu tenho muito medo, porque aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não. Aquele que pensa que está em pé. Às vezes as pessoas acham, né, que eu sou da Igreja Batista da Lagoinha. Não, gente, eu não sou da Igreja Batista da Lagoinha. Eu sou de outra igreja, mas eu sou uma semeadora do reino. Quem manda para mim eu cuidar, eu cuido. Porque a minha vida não se estabelece numa placa de igreja, a minha vida se estabelece no reino. Não se trata da minha vontade, se trata da vontade do Pai. Mas a gente começa a falar, não, mas porque Jesus fez isso na minha vida. Para de começar a fazer as coisas de acordo com aquilo que você vê, com aquilo que você acha. Como eu falei para vocês mais cedo, não se trata, sabe, do que eu fui chamada para fazer, para escrever livros. Se trata de fazer a vontade de Deus. Você pode ter sido uma mulher que já sofreu muito, mas deixa eu te falar uma coisa, não se trata do quanto que você sofreu, se trata do quanto Jesus sofreu por você. Se trata daquilo que Jesus fez por você. E se você não tiver essa visão, sabe, que é tudo a respeito dele, guarda isso no teu coração, você não vai conseguir chegar aqui. Sabe onde? No chamado. Não vai. Porque se você não descobrir quem ele é, como que você vai escutar o chamado dele? Você vai simplesmente se estribar no seu próprio chamado. E uma hora ou outra vai dar errado, vai ficar pesado, o fardo vai ficar pesado, o jugo vai ficar pesado. Quantas e quantas pessoas depressivas, doentes dentro da igreja, sabe por quê? Porque estão cumprindo o seu próprio chamado, não entenderam na beleza da transformação quem de fato e de verdade ele é. Amadas, nós somos pequenas demais. Hoje pode ser o último dia das nossas vidas. Testemunho é tempo de descobrir quem ele é. Aí, quando você descobre quem ele é, quando você testemunha aquilo que ele fez na sua vida, você aceita o chamado dele. E aqui no chamado, você começa a descobrir quem você é. Tem muita gente que para aqui. Sabe por quê? Porque quando nós aceitamos Jesus, é lindo, né, gente? Jesus vem e renova as nossas esperanças. Não é lindo? Tudo se faz novo, né? Vem aquela coisa maravilhosa. Mas aí quando você vai com um pouquinho de intimidade com ele, ele vai abrir a cortina. Aí ele fala assim, ei, você falhou muito feio nisso aqui. Você é assim, você é assado. Você precisa consertar isso aqui, filha. Se você quer traçar o caminho que eu tenho para você, você vai ter que voltar lá atrás. E você vai ter que consertar isso aqui.
Eu quero contar algo para vocês. É impressionante como que a minha vida ministerial começou a fluir. É algo impressionante. Quando Deus me pediu a coisa mais difícil da minha vida. Eu estava numa igreja do interior ministrando. E essa era a igreja a cidade dos meus pais. E quando eu cheguei naquela igreja, chegou uma mulher perto de mim, virou para mim e falou assim: ô Serinha, vai lá em casa. Eu não morava mais nessa cidade, ia pouco lá, a mamãe já tinha falecido. Papai já morava comigo, ele mora comigo, com a minha irmã. Aí ela virou para mim e falou: Serinha, o fulano está tão doente. Vai lá em casa orar por ele. Que dia que você vai embora? Eu tinha chegado domingo, embora na segunda cedo, fui só para ministrar. Só que essa mulher, ela era a mulher do homem que me abusou dos 5 aos 8 anos. E ali, eu estava sozinha, não estava com meu marido. E ali, eu falei: não, o senhor está de brincadeira. Meu coração até acelera, até hoje. Aí eu peguei e fui para o louvor, eu ia ministrar a palavra, eu botei minha boca no pó, falei: Deus, o negócio é o seguinte, se eu estou fazendo alguma coisa fora da sua vontade, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, porque isso aí não é do Senhor não, isso aí é da minha carne. Eu não vou fazer isso não. Beleza, acabou o culto. Estou lá vendendo os meus livros. Ela chega perto de mim de novo: você vai amanhã? Vou falar para ele te esperar. Falei: vou 8h30. Não contei nada para o meu marido. Porque o meu marido era capaz de sair de Belo Horizonte a 220 quilômetros e baixar nessa cidade. Porque ele me ama como Jesus ama a igreja. E ele cuida muito de mim. E dormi, mas com a certeza de que eu ia acordar e eu iria embora. Pegar a estrada e ir embora. E eu sonhei. Eu tive um sonho. Olha o tanto que Satanás é astuto. E olha o tanto que ele tenta impedir o nosso chamado. Eu sonhei que eu estava numa academia, muito bem vestida, com uma roupa muito sensual, e chegou um homem muito bonito. E se tiver uma coisa que eu não me visto é sensualmente, porque eu tenho pavor disso, porque eu já fui muito usada na minha juventude. E se tiver uma coisa que eu peço a Deus é para nenhum homem me olhar. Detalhe, não abraço nenhum homem de frente. Você nunca vai me ver abraçando nenhum homem de frente. Quando eles vêm me abraçar, eu abraço de lado. Aí, no sonho, esse homem chegava perto de mim e eu fiquei encantada com ele. Ele virou para mim e falou assim: não faça isso, ainda não é o tempo. Não vá lá, desse jeito. E eu acordei com o meu marido: ô, bora, tô com saudade de você, bora. Amor, tem algo para te contar. Aconteceu isso, o que eu faço? Eu ia obedecer o comando dele. Ele só virou para mim e falou assim: faça o que Deus colocou no teu coração. Quando era 9h17, eu estava na porta daquela casa. A mesma casa que eu tinha sido abusada dos meus 5 aos 8 anos. Desci do carro. A mulher dele veio me atender, toda feliz. Vocês imaginam a cara dele? Ele sentado. Aí ela me recebeu: nossa, tem 30 anos que eu oro para ele converter, e hoje você vem aqui, eu estou com uma esperança dele converter. Eu falei: Deus. A hora que eu cheguei, eu falei: oi, fulano. O olho dele estava vermelho, gente. E quando eu cheguei, eu não consegui encostar. Tudo bom? Eu virei para ela e falei assim: você pode me dar licença? Ela: claro. E ali eu virei para ele, sentei do lado, ainda não consegui tocar.
E eu falei para ele, olha, eu vim aqui porque você acabou com a minha adolescência, você acabou com a minha infância, você acabou com a minha juventude. Mas eu conheci um Deus que mudou a minha história. Ele fez na minha vida o que você não pode imaginar. E esse mesmo Deus mandou eu vir aqui falar que eu te perdoo. E ali o Espírito Santo me tomou, gente. Eu comecei a ministrar sobre a vida daquele homem. Eu falei, você vai ser perdoado. Você vai ter dignidade de entrar numa igreja. Eu comecei a ministrar, comecei a ministrar. E quando eu comecei a ministrar, eu já estava com a mão nele. E depois eu chamei a mulher. E eu falei, você quer aceitar Jesus? E a mulher dele tão feliz, tão alegre. E ali naquele momento, aquele homem confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador da vida dele. E quando eu entrei no meu carro e fui embora, peguei a rodovia, antes de eu ligar para o meu marido, o Senhor falou assim, filha, perdão é olhos nos olhos. A partir daí, parece que Deus assim descortinou as portas do meu chamado. Porque ali Ele me mostrou a fraqueza de algo que eu achava que eu tinha direito, que eu não precisava fazer. Porque quando você coloca a mão no arado, você precisa entender que não se trata de ter direito de nada. Se trata de você abrir mão do seu direito, para que aquilo que Jesus Cristo fez na cruz por outras pessoas alcance as mesmas. Ali no meu chamado, eu comecei a descobrir quem eu era. E eu vou falar uma coisa para vocês. Foi um tempo onde Deus começou a revelar o mais profundo do meu coração e principalmente as minhas falhas. Mas quando você sabe quem Ele é, você não para. Quando você sabe que o que te move não é o seu testemunho, quando te move não é aquilo que você, a posição que você ocupa, quando você sabe que quem te move é Ele, o que Ele te chamou para fazer, você vai fazer. Ainda que chorando, ainda que mancando, você vai fazer. Por quê? Porque você aprende que aceitar o chamado é viver uma vida onde você não agrada a Deus, onde você não tem direito, mas onde você vive para Ele, por meio dEle. Amadas, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único filho para que ninguém pereça. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você aceita o chamado de Deus, pode ser que aquela pessoa que é uma pedra no teu sapato, que é um calo no teu pé, pode ser que Deus vai te levar a ser a única Bíblia que aquela pessoa vai poder ler na vida. Mas para isso, você vai ter que abrir mão do seu direito para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu gosto de Paulo quando ele ora ali pelos Colossenses. E muitas vezes nós não temos aberto esse entendimento, mas hoje em nome de Jesus você vai ter. Abre lá em Colossenses. Pastor, eu não vou demorar, eu termino antes das 10. Aqui em Colossenses 1, versículo 9, Paulo vira e fala assim: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis, marca aí na sua Bíblia, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, com sabedoria, com entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Amadas, transbordar da plenitude da vontade de Deus. Quando você transborda da plenitude da vontade de Deus, mesmo sendo falha, mesmo ainda com feridas, você descobre que Deus te usa. Aí você entende. Aí aquela frase não vira mais um jargão religioso na nossa boca, que a gente adora falar para os outros, mas na hora que chega na gente, a gente trava. Não, porque o poder dele opera na sua... É bom falar isso para os outros, né? Gostoso. E para você mesmo? Quando você está desanimada,
Quando você está cansada. Quando você está querendo chutar o balde. Quando você não tem força para mais nada. Ei, é agora. Tem dia que eu estou tão cansada que eu falei, cantas, hoje o fogo vai descer. Porque o poder dele opera na fraqueza, é hoje. Ele é Deus. O poder dele opera na fraqueza. Sabe por quê? Para que você não trace os seus próprios caminhos, entenda que o seu chamado não vem de você mesmo, não trata de quem você é, mas se trata de quem você carrega. Não, mas tem lugar que eu não vou entrar. Ei, você não entra não, mas deixa Jesus levar você. Leva Jesus, só carrega ele. Não, mas ali é assim, é assado, tem isso, tem aquilo. Ei, subestima as suas falhas, mas não subestima o poder de Deus não. Ele está aqui. Se Ele te mandou ir, vá. Se Ele te mandou ir, vá. Sabe? E por último, propósito. Testemunho, você descobre quem Ele é. Chamado, você descobre quem você é. E ainda assim você tem que escolher cumprir o propósito. Porque não se trata do que você faz, mas se trata daquilo que Ele vai fazer na sua vida. Aí, quando você entende aqui que no propósito você vai descobrir o seu alvo. Qual que é o seu alvo? O meu alvo é Cristo. Porque só se Cristo estiver em mim é que eu vou ter esperança de glorificar o nome do Senhor. Cristo em mim, a esperança da glória. E quando você chega no propósito, a consequência é o reino. Você já não vive mais para você. Você consegue lutar com todas as suas forças, sabe para quê? Para que Cristo viva em você e através de você. Amém? Vamos ficar de pé?